Bora lá, vamos recomeçar aqui nosso bimestre, né? Primeira aula do segundo bimestre aí. E aí, como é que estão aí? Animados para a segunda parte aí do semestre, melhor dizendo? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim, professor. Beleza. Vamos dar prosseguimento aí. Muito bem, pessoal. Então, nós já falamos aí algumas coisas a respeito do primeiro pronunciamento do IASB, né, que é o IAS-1, que tem como comparativo no Brasil o CPC 26, tá? E a gente vai continuar falando aí sobre ele. E, enfim, basicamente falando, nós temos o IAS-1 como o pronunciamento que fala sobre as demonstrações financeiras, né? Então, é uma norma internacional de relatórios financeiros, adotado pelo International Accounting Standards Board, estabelece as diretrizes para a apresentação das demonstrações financeiras e estabelece os requisitos mínimos desse seu conteúdo. É aplicável a todas as demonstrações financeiras de propósito geral, baseado nas normas internacionais do relatório financeiro, né, chamadas IFRS. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esses requisitos mínimos, né, que temos para o IAS-1 e também o CPC 26. Então, nós temos aí o pronunciamento técnico CPC 26, que tem por objetivo definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis para assegurar a possibilidade, assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto das demonstrações de outras entidades, certo? Então, a gente sabe aí que para nós termos aí uma base de comparação que seja viável, é necessário que tenhamos aí requisitos que são estabelecidos para todo o processo, para que essas demonstrações possam ser devidamente comparadas, né? E a comparação ela pode ser tanto vertical como horizontal, certo? E aí, a gente fala de comparação horizontal, nós estamos falando aí da comparação, inclusive em relação a outras entidades que não seja a própria entidade, né? Ela é a situação onde nós não temos somente a verificação da situação, da evolução econômica financeira da própria empresa, mas, inclusive, em comparação aos seus concorrentes também, né? Nesse cenário, esse pronunciamento estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo.
Bem, vamos falar um pouquinho sobre a terminologia que é utilizada pelo CPC 26 e também pelo IAS-1. Esse pronunciamento utiliza a terminologia que é adequada às entidades com fins lucrativos, incluindo entidades de negócios do setor público. Caso entidades sem fins lucrativos do setor privado ou público venham a aplicar esse pronunciamento, podem ter que retificar as descrições usadas para itens específicos das demonstrações contábeis e mesmo para as próprias demonstrações contábeis, certo? Então, a linguagem que nós temos aqui, utilizada para efeito de requisito mínimo de demonstração, ela é voltada de forma específica às entidades com fins lucrativos. Então, essa entidade é a entidade primária, né, de adequação e de objetivo, de foco do CPC 26 e do IAS-1, certo? Mas nada impede que outras entidades que não têm fins lucrativos possam utilizar, né, esses requisitos mínimos que são estabelecidos dentro desse pronunciamento, desde que eles façam a devida adequação da linguagem, certo? Então, não há problema nenhum. Mas o objetivo aqui, o foco aqui, são realmente as entidades com fins lucrativos. Beleza, galera? Tá claro isso aí para vocês? Sim. Muito bem. Bom, dá uma paradinha aqui rapidinho, só para esclarecer algumas coisas aqui com vocês. E aproveitar aqui, deixa eu dar um tempinho para ver se o restante do pessoal chega aí. Pessoal, é o seguinte, nós tivemos aí essa semana de avaliações, certo? Então, temos que lembrar que o que ficou acordado, o que ficou estabelecido desde o início do semestre, então, quem estava aí nas primeiras aulas, e mesmo quem não estava, né, não tem justificativa de não ter assistido a aula no dia, porque as aulas estão gravadas, estão todas disponíveis, então, assim, se você não assistiu hoje, você tem a possibilidade de assistir amanhã, depois da manhã, enfim. Não tem justificativa para falar, professor, mas eu não estava no dia da aula, eu não ouvi o que foi falado, certo? Então, nós estabelecemos já o acordo que nós temos entre a gente, que é o baseado no regimento da entidade, certo? Que é justamente a pontuação em relação às atividades que nós falamos, que nós colocamos aí, né, para vocês. Então, eu coloquei algumas atividades no Moodle e também passei atividades aqui durante os nossos encontros, tá? O que acontece? Nesse bimestre, nós também temos, né, o ponto de frequência, nós temos mais os 2 pontos aí, que é o trabalho de conclusão de disciplina, que basicamente eu passei para vocês aí fazer um artigo dentro da disciplina de tributária, certo? Peço que vocês procurem fazer essa atividade sob pena de, quem não fizer, perder os 2 pontos, tá? Não justifica, gente, tentar se esquivar da obrigação, dizendo que não estava sabendo. Isso está no plano de ensino. O plano de ensino está no Moodle. Eu falei isso aqui nas primeiras aulas, né? Está tudo gravado, enfim. Então, assim,
Eu preciso que realmente nós tenhamos aí essa relação de confiança, no sentido de que vocês não deixem as coisas perderem, né? E fica complicado para mim, às vezes. Aí eu estou falando de uma forma geral, não estou falando para A, para B ou para C. Por exemplo, as pessoas, professor, eu ganhei 12 faltas, mas eu estava na sala de aula. Gente, olha só. Vamos ser sinceros. Você entrou aqui na sala de aula. Você desligou a câmera. Certo? Você pode estar fazendo qualquer coisa. E aí, até por nesse sentido, por não ter funcionado muito bem a questão da chamada eletrônica, né, que é aquela que seria feita automaticamente pelo próprio Google Meet, eu passei a fazer a chamada aqui, né, em todas as aulas. E aí, no momento que eu chamo a pessoa, se a pessoa está em sala de aula, ela vai fazer o quê? Ela vai responder. Né? Se a pessoa não responde, o que se entende? Não respondeu aqui no áudio, não escreveu no chat que estava presente no momento da chamada. Eu entendo o seguinte, que a pessoa entrou na sala, ela pode até estar na sala, mas ela não está assistindo a aula. Então, a gente precisa ser realmente transparente, né, em relação a isso. E, assim, pleitear a presença, no momento que nós temos essa situação, está tudo gravado, fica até assim, eu fico até meio constrangido pela própria pessoa. Né? Por quê? Porque ele, não, então tá, eu posso ter errado? Posso, com certeza. Você pode ter chamado, a pessoa respondeu, não ouvi, passou batida, eu vou lá. Só que tá tudo gravado, então o que eu faço? Eu vou lá, na gravação, para olhar. Né? Aí eu lá. Vou lá na chamada, no meio da chamada e verifico. Chamei a pessoa não respondeu. Não escreveu no chat. Mas estava em sala de aula. Gente, não é assim que funcionam as coisas. O fato de entrar aqui, botar o computador aqui, entrar na sala de aula e depois eu poderia fazer isso também, né? Assim, beleza, vou botar um robô aqui para dar aula para vocês, vou passar um vídeo aqui, estou aqui em sala de aula, mas eu fui ali embaixo ali. E aí? Lá no mercado fazer compra. Deixei aqui um vídeo passando para vocês. Eu estou na sala de aula? Não estou. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A gente tem que ser honesto um com o outro. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de dar presença, enfim, quando eu vejo, não tem problema nenhum de admitir quando eu erro também, se eu tiver dado falta de forma inequívoca. Isso não é problema para a gente. Mas não me peçam coisas que não tem como vocês sustentarem, tipo assim, entendeu? Eu estou falando de uma forma geral, gente, não estou falando para fulano, para ciclano, não sei o que não. Entendeu? Porque eu recebi alguns reclamações, porque na hora que vem a nota, né, a pessoa fica ali, fica o semestre brincando, tal, não sei o que, não assiste a aula, tal, não sei o que, aí quando vem a nota que vem nota ruim, aí a professora estava presente, a professora fez o exercício, a professora não sei o que, começa a aparecer, fez tudo, né? Só que tá tudo registrado, então assim, não tem como a gente, tipo assim, entendeu? Aí eu vou lá, vou olhar um negócio lá e, puxa, a pessoa falou que estava em sala de aula, mas não respondeu a chamada, né? Fica até chato, eu fico constrangido de falar, olha, você, desculpa falar, mas você não estava em sala de aula, você entrou na sala, de fato, você ligou o computador, mas você não estava assistindo a aula. Enfim, é mais fácil falar assim, não, professor, olha, eu tive um problema, eu tive que sair. Assim, vamos procurar, pelo menos, né, agir de uma forma transparente com o outro, porque não, mas eu estava, tipo assim, colocar como se eu tivesse, né, dado falta quando a pessoa estava presente, quando não estava, e aí depois fica uma coisa muito chata, gente. Então, vamos evitar isso, sabe? A gente aqui é tudo adulto, não precisa. Vocês sabem que vocês podem contar comigo para o que vocês quiserem, né? Enfim, não sei, eu não estou falando de ninguém especificamente dessa turma somente, falando que aconteceram fatos,
Não lembro nem se foi dessa turma aqui, só para falar a verdade. Vou falar assim, todas as turmas. Mas eu quero que vocês sejam sinceros, sabe? Tipo assim, professor, não posso assistir aula. É mais bonito do que falar que está em sala de aula. Né? Assim, vou resolver um problema ali, a mãe está doente. Beleza, eu vou dar presença, não tem problema isso. Isso não é problema para a gente. O que não dá é para a gente ficar tentando, entendeu? Tipo, tapar o sol com a peneira, ó, tentar falar uma coisa que não aconteceu. Então, assim, vou só pedir para vocês, né, me ajudarem nesse processo aí. Talvez não seja nem dessa turma de pessoas, nem lembro mais quem foi que pediu. Eu sei que aconteceu um fato desse, eu fui ver, eu falei, caramba, não é possível. Enfim, não foi só um aluno, foram outros alunos que também falaram a mesma coisa. E é isso. Então, assim, quando a gente está numa situação favorável, a gente tem um costume de... eu falo sempre isso, né? Eu sempre falava isso em sala de aula. O aluno, quando ele tira uma boa nota, ele chega em casa, né? Ele fala para os amigos, fala assim, nossa, tirei 10. Isso. Quando ele tira uma nota ruim, não sei que não são todos, mas a maioria, né? Fala assim, nossa, o professor me tirou 5 pontos. Ele não fala que ele tirou 5 pontos, que ele perdeu 5 pontos porque ele não fez atividade. Ele fala que eu tirei os 5 pontos. Então, assim, o professor me reprovou. Quando o aluno passa, ele fala, eu passei. Então, assim, é aquela coisa de transferir a responsabilidade do professor. Né? A gente tem que ser adulto para assumir. Eu sei que não é todo mundo, gente, estou falando assim, né? De uma forma geral, acontece isso, vocês sabem disso. Então, vamos ser adultos, vamos ser sinceros, vamos assumir nossas responsabilidades. Eu assumo a minha, sempre vou assumir. Eu preciso que todos assumam também a responsabilidade, ok? Então, eu peço que vocês realmente me ajudem aí. Eu vou continuar o mesmo processo, fazendo a chamada aqui, no momento do nosso encontro, né? A gente fala sala de aula porque é uma sala de aula, ainda que seja uma sala de aula virtual, mas a gente vai continuar fazendo chamada. E assim, tem coisas que vocês não têm como sustentar, porque eu fico até chateado, sabe? Verdade. Falo assim, gente, não é possível. Faço tantas coisas para tentar ajudar e para tentar deixar todo mundo tranquilo, mas não dá, tipo assim, não dá para fingir de brincar de dar aula e de brincar de assistir a aula. Vamos lá, vamos trabalhar da forma correta, vamos, né? Vocês não precisam, de forma alguma, ninguém precisa aqui nessa turma, ou nas outras turmas, eu vou falar a mesma coisa, como já falei, não é nada direcionado especificamente a ninguém, de uma forma geral. Sei que muitos nem vão, né, se importar com isso, até porque não agem dessa forma, mas, enfim, eu preciso que vocês entendam isso aí. Então, vai continuar havendo a questão do ponto de frequência, e, galera, se faltar, né, nós temos aí, ó, você tem que ter 75% de presença. Beleza? Nós temos aí, acho que 6 aulas aí, agora, mais 6 aulas para fechar. Então, 75% disso são 4 aulas. Se a pessoa faltou 2 aulas, ela já perdeu ponto. Né? Então, assim, eu entendo perfeitamente quando a pessoa tem problema na internet, quando faltou luz, como já aconteceu. Não tem motivo nenhum para vocês perderem ponto de participação. A pessoa só perde ponto de participação quando ela fica totalmente omissa, totalmente fora né, do nosso eixo aqui de aula. E aí parece que está longe, e aí de repente do nada aparece com 1000 justificativas. Então, assim, a gente tem que agir no momento certo. No momento, ó, a aula é hoje, Ciliane estava internado, foi internado aí, pediu para avisar. É isso aí, entendeu? Não é depois, quando chegou lá na nota, professor, mas lá no dia 5 eu estava não sei o quê. Não dá. Já tem um mês que passou isso. Fala, vamos deixar para fazer as coisas no momento certo. Né? É a melhor coisa que a gente faz, e aí não cria problema para vocês, eu não fico também tendo que voltar lá para procurar a coisa, né, nas aulas, para ver se realmente aconteceu ou não aconteceu. Beleza? Em relação à avaliação, né, eu acho que no geral todos foram bem. Tiveram alguns problemas, porque realmente, não falei, gente, eu não consigo fazer a parte de todo mundo. Então, assim, a gente tenta aqui ao máximo facilitar a vida de todos, mas tem que assistir a aula, tem que estudar, tem que fazer a parte também. Se não faz, não dá, né? Enfim, as pessoas acabam
sei lá, deixando as coisas acontecerem de bobeira. Mas, enfim, peço a todos que tenham bastante atenção, que fiquem mais ligados, né? Não deixem as coisas se acumularem. Porque quando chega na semana de prova, não é só a prova de contabilidade internacional que vai acontecer. Vão ser várias disciplinas que vocês têm, inclusive as disciplinas à distância. E aí acaba que fica pesado às vezes, né? Então, vamos tentar ao máximo aí acompanhar para não ter esse problema. Acompanhando direitinho na semana, todos os dias, não assistiu aula, assiste depois, assistiu, não entendeu, assiste a aula de novo. É por aí, eu acho que o caminho é esse, né? Eu continuo querendo pagar aqui, aumentar até a minha oferta aqui 5 pontos para quem me ajudar a não ter que ficar toda hora autorizando a aluna a entrar em sala. Isso aqui realmente complica demais, meu amigo. Mas vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Professor, Diga aí. Então esse semestre vai ser 7 pontos da prova, 1 de participação e 2 do trabalho. Não vai ter mais nenhum pontinho assim de exercício, alguma coisa? Não. Então, vamos lá, vou voltar aqui para o nosso plano de ensino, só para a gente ficar bem claro para todo mundo aí, tá? Olha só, como é que está aqui, ó, tá vendo? Vamos lá, ó. Nota do segundo bimestre. Vamos aqui, ó, avaliação bimestral, composta de 7 questões objetivas, valendo 1 ponto cada, que será postado no Moodle, ou seja, a mesma coisa que nós tivemos aqui, né, no primeiro bimestre, vai ter no segundo bimestre, uma avaliação valendo 7 pontos. 2 pontos, elaboração e apresentação na semana de eventos acadêmicos da Faculdade JK do trabalho de conclusão da unidade curricular, né, então, assim, aí a questão da apresentação é outra situação, aí uma coordenação lá, e não é todo o trabalho que vocês vão apresentar, vocês sabem disso, né, sabem como é que funciona. Mas tem que fazer o nosso trabalhozinho aqui, tá? Então, não vamos ter mais 2 pontos dos exercícios, que são dados aqui agora nas atividades, somente do trabalho de conclusão da unidade curricular, e 1 ponto da assiduidade, beleza? Então é isso. Vamos que vamos, mais um bimestre aí. Vamos fechar aí esse bimestre tranquilamente, se Deus quiser. Né? E ano que vem, fé em Deus, nós vamos estar aí novamente juntos, né? E preferencialmente em sala de aula, né? Professor, oi. No caso do seu trabalho, não precisa ser apresentado, não, né? Então, não. Aí vai ter aquela semana acadêmica no final do ano, eu não sei como é que vai funcionar, com a coordenação, e aí pode ser que algumas pessoas aí queiram apresentar, ou não sei como é que vai funcionar isso, tem que ter coordenação, realmente eu não sei como é que vai ser esse ano isso. Né? Essa questão de aquela semana acadêmica que o pessoal vai lá e apresenta os trabalhozinhos, né? Enfim. Aí eu só quero que vocês façam o meu trabalho e entreguem. Não necessariamente vocês vão precisar, para mim, você não precisa apresentar nada. Né? Aí se houver aí alguma situação lá na semana acadêmica, onde alguém queira apresentar, por uma razão X ou Y, tenha que apresentar, né? Não necessariamente queira, aí já é outra situação que eu não sei como é que vai funcionar. Tá? Mas, para mim, eu só quero realmente que vocês façam e entreguem esse trabalho. Certo. Tá bom? Professor. Diga. Tem algum tema específico ou a gente que escolhe? Vocês que vão escolher. Dentro da contabilidade tributária, qualquer tema que vocês queiram escolher. Aí vocês fazem um artigozinho, eu postei um manualzinho, né, de como elaborar isso, se vocês quiserem seguir o manual, ou tiverem, eu acho interessante vocês fazerem pelo manualzinho,
e entregar no final do bimestre, agora do segundo bimestre. Até aí, no dia da data da prova, vocês me encaminham esse trabalho, tá? Que é o artigo. Ok. Vamos voltar aqui, então. Estava falando aqui do CPC 26, né? E aí a gente está falando sobre esses termos, que são termos específicos do CPC 26, e que estão voltados aí para essas entidades com finalidades lucrativas, basicamente falando. Então, nós temos aí demonstrações contábeis de propósito geral, referidas simplesmente como demonstrações contábeis. São aquelas cujo propósito reside no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos, que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades peculiares. Certo? Então, quando a gente fala das demonstrações contábeis de propósito geral, a gente está falando das demonstrações que são obrigatórias e que seguem um modelo básico, né, de apresentação, baseado justamente nos pronunciamentos tanto do CPC 26 quanto do IAS1, ou né, do Conselho Federal de Contabilidade, que seja, certo? Então, eles não têm aí uma característica de atendimento a uma demanda específica, certo? Então, eles atendem unidades informacionais de diversos usuários externos, tá bom? Que não se encontram aí em condições de requerer relatórios específicos. Ou seja, são aquelas demonstrações que são publicadas, certo? Quando fala aí de que não tem condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender suas necessidades peculiares, é porque nós temos alguns usuários que têm essa prerrogativa, junto à entidade, de requerer relatórios específicos. Particularmente falando, né, nós estamos falando aí dos acionistas que têm poder de voto, enfim, de colaboradores que têm influência dentro da empresa, seja parceiro comercial, por aí vai, certo? E aí esses aí conseguem, né, tirar informações específicas para suas necessidades. Mas, de uma forma geral, as entidades têm que atender aí à população externa, né, aos usuários externos. E aí, quando a gente está falando aqui desse relato, demonstração contábil de propósito geral, é justamente isso. É aquela que não atende a um usuário específico, certo? Atende a todos de uma forma geral. Ok? E elas seguem os requisitos mínimos aqui que são propostos dentro dos pronunciamentos. Tá claro isso aí para vocês, gente? Então, quando a gente fala de demonstrações contábeis de propósito geral, nós estamos falando dessas demonstrações, né, que atendem aos usuários de uma forma geral. Ainda falando sobre esses principais termos que nós temos no CPC 6, nós temos aí também, nós chamamos de representação retrospectiva, que é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido. E é obrigatória quando houver mudança voluntária na política contábil da entidade, né, salvo se isso for impraticável. Tá? Então, quando se fala de representação retrospectiva, é fazer um ajuste, né, de demonstrações anteriores, faça uma mudança de política contábil existente dentro da empresa, para que, se houver essa mudança, obviamente, dentro da entidade, essa mudança ela gera necessidade de avaliação da empresa, dos seus demonstrativos, inclusive em relação a períodos anteriores. Então, quando a gente fala de representação retrospectiva, é fazer um ajuste, né, já que houve uma mudança de política dentro da contabilidade, de estrutura, né, e essa mudança não foi baseada em erro, foi, na verdade, voluntária, nada mais racional do que fazer
também essa mesma modificação nas demonstrações anteriores, até porque elas precisam ser comparadas. Então, a gente não tem como fazer comparação de demonstrações que não têm a mesma estrutura aplicada uma a outra, né? Então, se tinha lá em 2018, 2019, uma política de contábil, né, em relação a critérios, e em 2020 passou a ser outra, óbvio, que eu não tenho como fazer uma comparação objetiva e direta com políticas contábeis diferentes em períodos diferentes. Então, eu tenho que fazer uma adequação, uma readaptação desses documentos para que eles possam voltar a ficar comparáveis, certo? Então, sempre que houver essa mudança de política contábil da entidade, uma mudança voluntária, o CPC 26 disse que é obrigatório que se faça a representação retrospectiva das últimas demonstrações também, não somente do ano em que houve a mudança, né, na política contábil. Está claro isso para vocês? A aplicação retrospectiva é a aplicação de uma nova política contábil a transações e outros eventos e condições como se essa política tivesse sido sempre aplicada, certo? Então, é como se nós refizéssemos as demonstrações anteriores, né, baseada agora numa nova política. E aí realmente tem que se fazer de acordo com novos critérios. Beleza? Então, quando a gente falar de representação retrospectiva em relação às demonstrações, o CPC 26 e o IAS 1 remete justamente a isso, certo? Diante dessa nova situação que acontece, pode acontecer na minha empresa, né, uma mudança voluntária na política contábil dela, e aí, para deixar que essas demonstrações fiquem realmente comparáveis, é necessário que se faça também a correção, o reconhecimento das anteriores face à nova política. Um outro termo também que aparece no CPC 26 é o de aplicação impraticável. A aplicação do requisito é impraticável quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Certo? Então, é o reconhecimento de que nem tudo é possível se fazer quando se trata de contabilidade. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a própria situação de representação retrospectiva, pode ser que, em relação a alguns fatos, não seja possível se fazer a adequação da forma mais coerente possível, da mais correta possível, digamos assim. Certo? Isso porque, gente, ao longo do tempo, as informações se perdem, algumas informações nem são possíveis de serem puxadas, né, de serem reconhecidas. E aí, para esses casos, é necessário que se faça o pronunciamento de aplicação impraticável para algumas situações que estejam nesse tipo de limbo, digamos assim, né, onde você não consegue mais trazer uma lógica de realidade para uma mudança em determinados termos, tendo em vista a questão do tempo, enfim. Isso acontece muito também na própria questão da auditoria, né, onde às vezes tem certas coisas que a gente já não consegue buscar tendo fácil o tempo transcorrido, e algumas informações acabam se perdendo mesmo, é inevitável. Muitas vezes elas nem foram registradas, né, e aí acaba que fica complicado se trazer isso para o momento presente. É impraticável aplicar retrospectivamente a mudança em política contábil ou fazer a representação retrospectiva para corrigir um erro, se nós temos aí, quando nós temos, né, essa situação de ser impraticável, aplicar, por exemplo, a representação retrospectiva, certo? No caso, se os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva não puderem ser determinados, temos ainda, se a aplicação retrospectiva ou a representação retrospectiva exigir estimativas significativas de valores, e se for impossível identificar objetivamente a informação sobre essas estimativas, que
Letra A, proporciona evidências das circunstâncias que existiam à data em que esses valores deviam ser reconhecidos, mensurados ou divulgados. E B, estaria disponível quando as demonstrações contábeis desse período anterior tiveram autorização para divulgação. É impraticável ainda aplicar retrospectivamente a mudança em política contábil ou fazer a representação retrospectiva para corrigir um erro se a apresentação retrospectiva ou a reapresentação retrospectiva exigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da administração naquele momento passado. Certo? Então, quando for baseado em intenções, isso é muito complicado, né, de se buscar essas informações, não se busca mais, com o tempo ela se perde. Então, enfim, algumas situações se perdem com o tempo, essa é a realidade. Temos aí um outro termo também, que é o das práticas contábeis brasileiras, que compreende a legislação societária brasileira, os pronunciamentos e as interpretações e as orientações emitidas pelo CPC, homologadas pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao pronunciamento conceitual básico, estrutura conceitual, para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro emitido pelo CPC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais, certo? Então, quando a gente fala de práticas contábeis brasileiras, nós estamos falando da legislação societária brasileira, né, dos pronunciamentos, das orientações, das interpretações que são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pelos órgãos reguladores, CVM, Banco Central, certo? Ou seja, qualquer assunto que seja baseado em uma norma que foi devidamente, né, editada e publicada, faz parte dessas práticas contábeis brasileiras, certo? E aí, obviamente, nós já sabemos disso, né, que essas práticas, elas estão em consonância com as normas contábeis internacionais, aí, porque o Brasil ele faz parte desse processo também. Temos aí um outro termo também, que ela também de elaboração das demonstrações financeiras e contábeis. A informação é material se sua omissão, distorção ou que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam com base nessas demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras sobre o relatório específico da entidade. Então, aí nós estamos, o CPC 26, ele chama a atenção aí, da informação no sentido de que ela possa vir a trazer qualquer tipo de omissão, distorção ou obscuridade dentro desse processo aí de demonstração contábil e, obviamente, influenciando nas decisões dos usuários primários das demonstrações contábeis. Quando a gente fala de usuários primários, a gente está falando aí dos acionistas, aqueles principais acionistas da empresa, certo? Juntamente com o governo, com os fornecedores e por aí vai. Beleza? Então, é importante ficar atento, porque a não divulgação de determinadas informações, elas podem trazer aí essa situação de erro material, de erro de decisão, de erro de interpretação. Então, precisa ser devidamente divulgado em notas explicativas para que não traga nenhum prejuízo aos usuários que estão avaliando a informação contábil. Vamos considerar ainda que a informação é obscura se for comunicada de forma que teria efeito semelhante para os usuários primários das demonstrações. Então, esse termo também ele pode vir a ocorrer, certo? Quando
resolver aí a possibilidade da situação, né? Um efeito semelhante de omissão ou erro dessa informação. Ela pode levar ao erro, né? O usuário a tomar decisão ou uma interpretação incorreta dentro daquela avaliação que se faz da demonstração contábil. Avaliar se poderia ser razoavelmente esperado que a informação influencie as decisões tomadas pelos usuários primários, das demonstrações contábeis para fins gerais de entidade específica, requer que a entidade considere as características desses usuários e, ao mesmo tempo, considere as próprias circunstâncias da entidade, certo? Então, para se fazer uma avaliação razoável, certo, de que uma determinada informação vai influenciar a decisão tomada pelo usuário, requer também que a entidade considere quais são as características desses usuários, certo? E, ao mesmo tempo, considere as próprias circunstâncias da entidade. Beleza? Então, porque nós estamos falando aí, gente, lembrando de uma ciência, né, que utiliza termos técnicos específicos que parte da premissa de que esse usuário ele tem um razoável conhecimento da ciência contábil para que ele possa fazer uma devida avaliação das demonstrações. Então, quando a gente fala aqui dessa avaliação razoável, a gente está levando em consideração que nós não estamos tratando de um usuário totalmente incauto, né, totalmente alheio aos conceitos de contabilidade, porque não faz nenhum sentido, enfim, né, que uma pessoa que nunca viu contabilidade, não conhece nada de contabilidade, vai conseguir fazer qualquer tipo de avaliação que seja em relação às demonstrações contábeis, né, não faz nenhum sentido. Beleza? Então, essa avaliação em relação à materialidade e à obscuridade, ela tem que ser tomada por base também que o usuário tem um certo conhecimento. Tá? Até que ponto isso vai acontecer ou não, né? Considerando que esse usuário ele conhece, ele sabe interpretar devidamente as informações contábeis. Os investidores mutuantes e outros credores existentes e potenciais são os usuários primários. Então, a gente está falando aqui quem são os usuários primários dessas informações, certo? Os investidores, os mutuantes, né, e outros credores existentes e potenciais que fazem parte aí participam desse processo dentro da empresa, eles são os principais usuários. Nós estamos falando aí de fornecedores, de governo, né, e dos principais investidores, basicamente falando, e também daqueles financiadores de todo o processo. As demonstrações contábeis são elaboradas para usuários que têm um conhecimento razoável das atividades econômicas e de negócios e que revisem e analisem as informações com diligência. Às vezes, até mesmo usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar a ajuda de um consultor para entender as informações sobre fenômenos econômicos complexos. Certo? Então, lembrando sempre que, independentemente do universo de usuários que possam acessar a essas informações, o objetivo desses demonstrativos é atender a esses usuários que têm conhecimento das atividades econômicas e de negócios, né, e que conhecem também a linguagem contábil. Ainda assim, nós sabemos que muitas vezes até esses usuários que têm uma boa informação, que têm um bom conhecimento, buscam ainda informações, ajuda, né, de outros consultores aí para entender determinadas informações e tomar determinadas decisões. Notas explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não contábeis,
Então, nós sabemos aí que as notas explicativas, elas exercem um papel importantíssimo nesse processo de informação, né, nesse objetivo informacional das demonstrações, tendo em vista que elas servem tanto para esclarecer situações, né, acrescentar dados que não cabem ali dentro das próprias demonstrações contábeis financeiras, como também para esclarecer situações de não informação dentro desses relatórios, certo? Então, elas são importantíssimas para os usuários, né, aqueles que avaliam essas demonstrações, porque elas esclarecem, né, elas dão real noção de situações que aconteceram, se houve mudança na política, na estrutura de contabilidade, se foi omitido algum tipo de informação, se existe algum tipo de informação indevida, enfim, tudo que é necessário para que o usuário ele possa realmente, confortavelmente, ter a tranquilidade para tomar uma decisão dentro desse processo de avaliação aí. Beleza. Então, galera, nós já sabemos aí que o CPC 26 ele trata dos requisitos mínimos das demonstrações financeiras, né? E aí nós já vimos aí, já falamos no bimestre passado da DVA, nós vamos continuar falando sobre as demonstrações também, juntamente com os termos que estão especificados dentro dos CPCs, né, das IFRS. E nós temos aí também mais uma demonstração que é obrigatória para as entidades, né, e essa aqui, ela é obrigatória tanto no Brasil quanto para fora do Brasil, para entidades considerando aí um nível global, que é a demonstração de resultado abrangente, nós chamamos de DRA. Então, o FASB, nós sabemos que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, né, estabeleceu em junho de 1997 os padrões de relatório e divulgação dos resultados abrangentes e seus componentes, como um dos itens que integram o conjunto de demonstrações financeiras. No entanto, esse conceito passou a ser discutido no Brasil somente em setembro de 2009, quando o CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, aprovou o pronunciamento técnico número 26, que regulamenta, dentre outras demonstrações, a demonstração do resultado abrangente. Certo? Então, só a partir de 2009 é que nós começamos aí a discutir DRA no Brasil. Certo? Então, até então, não se falava sobre demonstração de resultado abrangente, certo? Mais evoluídos em termos econômicos, né? E até, por que não, em termos contábeis, os Estados Unidos, até já conversamos sobre isso, por ser um país extremamente, uma economia extremamente capaz e evoluída, eles têm aí, obviamente, tiveram um grande crescimento, né, e até anteriormente a demais países que fazem parte desse processo aí, certo? Então, nós vamos falar aqui também um pouquinho sobre a DRA, o que é a DRA. De acordo com a resolução CFC número 1185 de 2009, e o CPC 26, a demonstração do resultado abrangente é obrigatória, mesmo não sendo prevista na Lei 6.404 de 76. Certo? Então, nós tivemos aí uma resolução, a partir de 2009, combinado com o CPC 26, posteriormente, e falou que essa demonstração passa a ser obrigatória para as entidades aí de capital aberto. O normativo internacional define o resultado abrangente como alteração no patrimônio líquido de uma sociedade durante um período, decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias não originadas dos sócios. Isso inclui todas as mudanças no patrimônio durante o período,
exceto aquelas resultantes de investimento do sócio e distribuição aos sócios. Então, o que nós temos aí, gente? Nós estamos falando de uma demonstração que ela é um pouquinho além do que nós já conhecemos como demonstração de resultado. Qual é a demonstração de resultado que nós conhecemos? A DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, certo? E a demonstração de resultado abrangente, ela traz uma outra característica, né? Ela vai um pouco à frente da DRE, tendo em vista aí que ela vai considerar não tão somente receitas e despesas, né, ganhos ou perdas que estão ali tratados pelo regime de competência, que é isso que a DRE faz, né, ela traz aí, durante um determinado período, a confrontação entre receitas e despesas, até gerar um resultado líquido, certo? Então, essas receitas, essas despesas, elas transitam ali pelos livros próprios, né, os livros obrigatórios, diário, razão, e chegam ao balanço patrimonial e depois a DRE, né, gerando possível lucro, possível prejuízo, certo? O que acontece aqui? Que nós temos algumas situações que elas não são abarcadas nesse processo aí de princípio da competência, certo? Receitas e despesas, e acabam não entrando na DRE, não tendo reflexo no resultado que é demonstrado pela DRE. E aí, essas demonstrações, elas precisam também serem evidenciadas, certo? Essas receitas e despesas, esses ganhos, essas perdas, precisam também serem evidenciadas, porque elas têm reflexo também no PL da empresa, certo? Ainda que elas não tenham sido reconhecidas pelo princípio da competência. Então, a DRA, ela vai trazer aí, nesse sentido, a complementação dessas variações que ocorrem aí na PL, que não necessariamente são variações, né, originadas pelo ativo da empresa, que é a geração do lucro, ou mesmo pode chegar também a um prejuízo, ou investimentos que são feitos pelos sócios, né, que são o que a gente conhece aí como sendo os mais comuns, que impactam diretamente no PL. Beleza? Então, elas correm por fora aí dentro dessas duas situações e a DRA ela vem justamente para evidenciar isso. Então, entende-se pela DRA, ainda que seja assim, entre aspas, uma complementação da DRE, certo? Porque ela traz um resultado um pouquinho além ainda do que aquilo que foi mostrado, mas que são situações que precisam ser consideradas porque são avaliadas contabilmente, e também elas trazem algo um pouquinho além do que a própria DNPL, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido, traz, certo? Porque além de trazer resultado, ela também trabalha na mutação, ela também impacta na mutação do PL também, beleza? Então, nós temos essas duas situações aí para a DRA. Está claro isso para vocês aí? Ok, mas eu gostaria de entender só um pouquinho qual a diferença da DRA para a DRE. A diferença da DRA para a DRE, em termos específicos, a gente ainda vai trabalhar um pouco mais à frente, querido. De uma forma geral, é como eu estou explicando isso para vocês aqui. É o primeiro momento, né, que nós estamos falando aqui da DRA, que eu estou tentando mostrar para vocês nesse momento, que é realmente importante, é que vocês saibam o seguinte, que existem algumas situações de receitas e despesas, de ganhos e de perdas, basicamente falando, que elas não entram na DRE e que precisam ser tratadas ali na DRA, tá? Então, isso tem muito a ver com essa mudança, né, da contabilidade em atender aos conceitos internacionais, e aí nós passamos a ter algumas situações que nós não tínhamos antes, da edição da Lei 11.658, que são, por exemplo, avaliações de ativos a valores justos, de passivos a valores justos, que ainda não entram diretamente na DRE, certo? Por não atender ao princípio da competência.
Então, a gente vai ver quais são, especificamente, as situações que têm um impacto na DRA. Especificamente, cada um ali. A gente vai ver um pouquinho mais à frente isso, tá bom? Mas a gente vai trabalhar isso com muita tranquilidade e um pouco de cautela. Por quê? Porque é importantíssimo que a gente entenda aí, primeiramente, que isso é uma extensão, como eu falei, da própria DRE e também da MPL, sendo que é considerado pelo próprio CPC como uma peça que pode ser incluída dentro da própria DMPL, né, da entidade, que é uma outra demonstração também, que a entidade fornece, né, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido, ou mesmo ela pode ser feita de forma separada. A gente vai ver isso aí também. Tá bom? Ok. Então, na prática, o resultado abrangente visa apresentar os ajustes efetuados no patrimônio líquido como se fosse um lucro da empresa. Por exemplo, a conta de ajuste de avaliação patrimonial registra as modificações de ativos e passivos a valor justo, foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, que pelo princípio da competência não entram na DRE. No entanto, no lucro abrangente, essas variações serão computadas a fim de apresentar o lucro mais próximo da realidade econômica da empresa, certo? Ou seja, é aquela situação que nós já sabemos, né, gente? Nós temos que sempre considerar a prevalência da essência sobre a forma. Não é porque essas avaliações de ativos, passivos a valores justos, elas não atendem ao princípio da competência, e por esse motivo, por uma questão de forma, elas não entram na DRE, que elas não precisam ser demonstradas. Nós sabemos que a essência básica da contabilidade é justamente o quê? Demonstrar qual é a real situação patrimonial da empresa. Então, se existe ali alguma situação de impacto, ainda que não tenha sido requisitada em demonstrativos anteriores, elas precisam ser devidamente demonstradas. Então, é essa a ideia aqui em relação a essas atividades que acontecem aí e acabam modificando o PL da empresa. No CPC 26, o CPC 26 estabelece que o lucro abrangente seja calculado a partir do lucro líquido apurado na DRE. Então, nós já sabemos aí que o ponto de partida vai ser o quê? O lucro líquido da DRE. Assim, a demonstração do resultado abrangente deve, no mínimo, incluir as seguintes rubricas. Quais são os requisitos mínimos para essa demonstração de resultado abrangente que nós temos, né? Então, dentro do demonstrativo, nós temos que ter, no mínimo, essas rubricas aqui. Ó. Resultado líquido do período, que é o lucro ou prejuízo, que vem lá da DRE. Né? Cada item dos outros resultados abrangentes, classificados conforme sua natureza, e aí nós vamos falar sobre isso, né, que são outros resultados abrangentes posteriormente. Parcela de outros resultados abrangentes de empresas investidas, reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. E o resultado abrangente do período, certo? Então, nós temos que ter pelo menos 3 rubricas, até chegarmos ao resultado abrangente do período, certo? Que é o lucro líquido, e depois 2 itens, basicamente falando, né? São outros resultados abrangentes, que estão vinculados à própria empresa em si, eu estou falando da entidade que está elaborando, e os outros resultados abrangentes que estão vindos em razão de equivalência patrimonial, ou seja, de investimentos que essa empresa faz em outras empresas. E aí que tem reflexo justamente também no seu patrimônio líquido, certo? E aí é a questão de ver o que realmente está impactando aí no PL da empresa. Então, pode ter impacto de ativos e passivos próprios, ou de ativos e passivos de outras empresas, das quais ela tem a participação. Então, basicamente, são essas 2 rubricas que estão abrangidas aí, certo? Ponto de partida é o lucro líquido, e no final, o resultado abrangente, que é a inclusão aí desses resultados, como eu falei, provenientes de classificações, de avaliações de ativos e passivos, seja da própria empresa ou
de empresas que ela tenha participação. Beleza? Tá claro isso aí para vocês? Sim. Ainda segundo o pronunciamento do CPC, a apresentação do resultado abrangente deve ser feita separada da DRE. No entanto, considerando que no Brasil a demonstração das mutações do patrimônio líquido é obrigatória para as companhias abertas, existe ainda a possibilidade da apresentação de demonstração do resultado abrangente aparecer como parte da DMPL. Certo? Então, pode ser feito tanto da forma separada, né, como também uma parte integrante aí da DMPL. Muito bem, então, o que são outros resultados abrangentes? Compreendem itens de receita e despesa, incluindo ajustes de reclassificação, que não são reconhecidos na demonstração do resultado, como requerido ou permitido pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC. Os componentes de outros resultados abrangentes incluem, aí, o que nós temos aí, pode ser colocado como outros resultados abrangentes, né? Variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente, né? Nós temos pronunciamentos técnicos do CPC 27 em relação a ativo imobilizado e o CPC 4 em relação de ativo intangível. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido, reconhecidos conforme item 93A do pronunciamento técnico CPC 33, benefícios a empregados, certo? Então, empresas que têm aí planos de benefícios aos seus funcionários, certo? E aí elas fazem reclassificações atuariais, né, que, enfim, acabam gerando ganhos ou perdas. Isso pode ser através, inclusive, de aplicações financeiras também, certo? E que não estejam ali reconhecidas na DRE da empresa. Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior, pronunciamento técnico CPC 2, efeitos nas mudanças de taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, certo? Aí nós estamos falando de demonstrações que são convertidas para efeito de operações fora do país e que sofrem variações em razão de taxas de câmbio, né, da moeda, conversão da moeda nacional para estrangeira. Ganhos e perdas resultantes de investimentos em instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, de acordo com o item 5.7.5 do item do CPC 48, instrumentos financeiros. Certo? Então, aqui é a questão de aplicabilidade do valor justo a instrumentos patrimoniais, investimentos. Ganhos e perdas em ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, de acordo com o item 4.1.2a do CPC 48. Parcela efetiva de ganhos e perdas de instrumentos de hedge em operações de hedging do fluxo de caixa, e os ganhos e perdas em instrumentos de hedge que protegem investimentos em instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, de acordo com o item 5.7.5 do CPC 48. Tá? Então, como vocês podem ver, aqui está basicamente falando de situações de ganhos e perdas, né, de operações de mercado, de taxas de câmbio, né, de instrumentos de hedge, que são contratos de proteção de risco, certo? E que tem por objetivo aí proteger a empresa, principalmente em relação a operações futuras, né, face a mudanças cambiais que podem vir a ocorrer. E aí, galera, esses assuntos aqui, basicamente falando, contabilidade avançada, né? Quem já teve contabilidade avançada aí, já deve ter ouvido falar sobre isso aqui. Hedge é um instrumento utilizado para transferir a terceiro o risco de uma operação,
ou seja, uma forma da empresa ou o investidor se proteger contra as oscilações do mercado financeiro, né? Então, basicamente falando, isso se utiliza muito em mercado futuro, né? Agricultores, pecuaristas, para proteger a lavoura, né, de oscilações que possam acontecer, problemas. Ela já vende antecipadamente, já estabelece um valor ali fixo para a taxa de conversão, quando ela vende, inclusive, para o mercado financeiro, né? E aí ela acaba tendo uma certa proteção aí. Ela pode até perder um pouquinho em relação a câmbio futuro, mas ela não corre nenhum risco aí em relação a isso. Então, geralmente, quem faz esse tipo de transação são os próprios investidores, é o mercado financeiro, né? É a operação de risco. Componentes de outros resultados abrangentes incluem para passivos específicos designados como ao valor justo por meio do resultado, o valor da alteração no valor justo que for atribuído a alterações no risco de crédito do passivo. Alteração no valor temporal de opções, quando separar o valor intrínseco e o valor temporal do contrato de opção, designar como instrumento de hedge somente as alterações no valor intrínseco, aqui também em relação a mudanças, né, contratos que são feitos, contratos futuros, mudanças na taxas, alteração no valor dos elementos a termo de contratos a termos ao separar o elemento a termo e o elemento à vista de contrato a termo e designar como instrumento de hedge somente as alterações no elemento à vista. E alterações no valor do spread com base na moeda estrangeira e instrumento financeiro a excluí-lo da designação desse instrumento financeiro como instrumento de hedge. Então, mais uma vez aqui, a questão de contratos e o hedge aqui também acontecendo. As diferenças básicas que nós temos aqui, na DRA e para DRE. Nós temos a DRE, demonstração do resultado do exercício, é aquela que altera o resultado do exercício do período através de confrontação entre receitas e despesas, e a demonstração do resultado abrangente é aquela que pode ou não alterar o resultado. Não são basicamente receitas e despesas incorridas, até porque, como acabei de falar para vocês, se elas não atendem o princípio da competência, elas ainda não aconteceram, né, de forma contábil, no contabilês mesmo falando. Se nós não temos aí aplicabilidade de princípio de competência, a gente não pode dizer que houve ainda a oferição de receita ou despesa, mas com certeza elas têm impacto aí no futuro e podem vir a alterar, né, esses resultados da empresa. Então, elas precisam ser devidamente demonstradas também. Um exemplozinho aqui para a DRA. Nós temos aí, né, geralmente dois períodos, período X1 e período X0. E aí, aquilo que eu já tinha falado lá anteriormente, né, nós começamos aqui com o resultado líquido do período, que vem da DRE, e nós temos aí que considerar os outros resultados abrangentes. Então, podemos ter variação da reserva de reavaliação, quando existente, ganhos e perdas em planos de previdência complementar, aquela situação que nós falamos da atividade atuarial das empresas, né? Também tem a conversão de demonstrações contábeis no exterior, onde tem mudança de taxa, ajuste de avaliação patrimonial, resultados abrangentes de empresas investidas, quando reconhecidas pela equivalência patrimonial, e aí, por último, aqui, o resultado abrangente. Então, a gente começa, né, o ponto de partida, lucro líquido do RE, fazendo as devidas alterações positivas ou negativas, né, como for ganhos positivos, como for perdas negativas, chegando aqui a um resultado final abrangente, aqui, certo? Lembrando que esse miolo aqui nós não temos que falar em princípio de competência, né, porque essas situações elas têm impacto no PL, mas elas não foram devidamente reconhecidas ainda pela empresa, contabilmente falando. Beleza. Finalidade das demonstrações contábeis ainda, né, segundo o CPC 25.
6. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho dos fluxos de caixa da entidade, que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados de atuação da administração em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Certo? Então, essa é a finalidade, né, que é estabelecida dentro do próprio CPC. O CPC trata a finalidade de demonstrações com esses termos aqui que foram colocados nesse slide. Conjunto completo de demonstrações contábeis, segundo o CPC 26, que nós temos aí, são o quê? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, DRE, DRA, que eu acabei de falar para vocês, né? Demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e as demonstrações dos fluxos de caixa do período, certo? Além da demonstração de valor agregado para aquelas situações que nós já vimos anteriormente, que nós falamos lá no primeiro bimestre, certo? Mas, basicamente falando, nós temos essas demonstrações aqui, que são consideradas. Vamos falar, né, por exemplo, como que é que o CPC 26 trata também o balanço patrimonial, vamos falar também como trata a DRE, né, já vamos falar também, já falamos aqui um pouquinho da DRA, demonstração de resultado abrangente, vamos falar também das demonstrações, das mutações do patrimônio líquido, beleza? E, por último, das demonstrações de fluxos de caixa. Temos ainda as notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas, alteradas pela revisão do CPC 08, e também foi classificado nos itens 38 e 38A, que também foi incluída pela revisão do CPC 03. Temos ainda o balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à reapresentação retrospectiva dos itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder à reclassificação dos itens de suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A a 40D, também foi alterado pela revisão do CPC 03, certo? Então, nós temos aqui, como também fazendo parte dessas demonstrações, né, o balanço patrimonial do início do período mais antigo, aqui no caso de haver a reapresentação retrospectiva, certo? E nós vimos ali que essa reapresentação retrospectiva, ela só ocorre no caso de mudança na política contábil da empresa. Tá? Então, esse caso aqui é só para essa situação. E, por último, aí a demonstração do valor adicionado do período, conforme o pronunciamento técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador, ou mesmo se apresentada voluntariamente. Certo? Isso aqui nós já aprendemos a fazer, né? Como se faz a DVA. Ainda em relação ao conjunto completo das demonstrações contábeis, a entidade pode se permitir legalmente apresentar uma única demonstração do resultado do período e outros resultados abrangentes, com a demonstração de resultado e outros resultados abrangentes apresentados em 2 sessões. As sessões devem ser apresentadas juntas, com o resultado do período apresentado em primeiro lugar, seguido pela sessão de outros resultados abrangentes. A entidade pode apresentar a demonstração de resultado como uma demonstração separada, nesse caso, a demonstração separada do resultado do período precederá imediatamente a demonstração apresentada do resultado abrangente, que se inicia com o resultado do período. As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para a apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das transações, dos outros eventos e condições, de acordo com as definições e critérios
de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas, como estabelecido no CPC 00, que também trata da estrutura conceitual para o relatório financeiro. Ainda temos que a entidade cujas demonstrações contábeis estão em conformidade com os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações do CPC, deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas notas explicativas. A entidade não deve afirmar que suas demonstrações estão de acordo com esses pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações, a menos que cumpra todos esses requisitos. Então, gente, isso aqui tudo são orientações, né, acerca da forma de se apresentar as demonstrações contábeis, tá? Seja qual for. Em praticamente todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações do CPC aplicáveis. A representação apropriada também exige que a entidade selecione e aplique políticas contábeis de acordo com o pronunciamento técnico do CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Esse pronunciamento estabelece uma hierarquia na orientação que a administração deve seguir na ausência do pronunciamento técnico, interpretação e orientação que se aplique especificamente ao item. Então, obviamente que as demonstrações não devem fugir das orientações de forma alguma. Também exige, né, que, para ser apropriadas, essas demonstrações apresentem informação, incluindo suas políticas contábeis, de forma que proporcione informação relevante, confiável, comparável e compreensível. Proporcione divulgações adicionais quando o cumprimento dos requisitos específicos contidos nos pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações do CPC for insuficiente para permitir que os usuários compreendam o impacto de determinadas transações, outros eventos e condições sobre a posição financeira patrimonial e o desempenho da entidade. Falamos isso aqui anteriormente, né, aquela questão de obscuridade, de erro material também, que pode acontecer. A entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas por meio de divulgação das políticas contábeis utilizadas ou por meio de notas explicativas ou qualquer outra divulgação explicativa, certo? Então, a retificação ela deve ser feita não através de divulgação de novas políticas, mas sim através da correção, né, da representação, nós vimos aí, das próprias demonstrações com as novas políticas que foram adotadas. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a concluir que a conformidade com o requisito de pronunciamento técnico, interpretação ou orientação do CPC conduziria a uma apresentação tão enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis, estabelecido no CPC 00, a entidade não deve aplicar esse requisito, e deve seguir o disposto no item 20, a não ser que esse procedimento seja terminantemente vedado do ponto de vista legal e regulatório, certo? Então, mais uma vez aqui, a questão de prevalência da essência sobre a forma, certo? Ainda que o CPC indique aí quais são os requisitos, né, e as formas de se fazer as demonstrações contábeis, se o contador ou profissional perceber que ao aplicar uma determinada orientação, isso vai conduzir a uma interpretação errônea, equivocada da situação patrimonial, econômica ou financeira da empresa, ele não deve aplicar e, obviamente, ele precisa justificar isso aí, né, através de uma nota explicativa. Quando a entidade não aplicar um requisito de pronunciamento técnico, interpretação, orientação do CPC de acordo com o item 19, ele deve divulgar que a administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho e o fluxo de caixa da entidade, que aplicou os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientação do CPC aplicáveis,
exceto pela não aplicação de requisito específico, aí tem que especificar, né, com o propósito de obter representação apropriada, certo? Então, a gente faz representação apropriada, a gente está falando justamente isso, a prevalência da essência sobre a forma, né? Se percebe que com determinado pronunciamento técnico, a demonstração fugiria do objetivo, que é justamente a demonstração com clareza desses itens patrimoniais, econômicos e financeiros, esta não deve ser aplicada sob justificativo. A título do pronunciamento técnico, interpretação, orientação do CPC que a entidade não aplicou, desculpe, a título não, né? O título do pronunciamento técnico, interpretação, orientação do CPC que a entidade não aplicou, a natureza dessa exceção, incluído o tratamento que o pronunciamento técnico, interpretação, orientação do CPC exigiria, a razão pela qual esse tratamento seria tão enganoso que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis estabelecido no CPC 00 e o tratamento efetivamente adotado, né? Então tem que ser divulgado isso aqui também. Ainda, para cada período apresentado, o impacto financeiro da não aplicação do pronunciamento técnico, interpretação ou orientação do CPC vigente, em cada item nas demonstrações contábeis que teria sido informado, caso tivesse sido cumprido o requisito não aplicado. Agora, ainda em relação ao conjunto completo das demonstrações contábeis, nós temos que, quando a entidade não aplicar um requisito de pronunciamento técnico, interpretação e orientação do CPC em período anterior, e esse procedimento afetar os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis do período corrente, ela deve proceder à divulgação estabelecida nos itens 20C e 20D, né, que foi o que nós falamos anteriormente. E, por último, nós temos que o item 21 se aplica, por exemplo, quando a entidade deixa de adotar em um período anterior determinado requisito para a mensuração de ativos ou passivos contínuos. E esse procedimento tem impactos na mensuração de alterações dos ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis do período corrente. Muito bem, galera, como vocês podem ver, o CPC 26, ele traz bastante orientação, né, bastante termo técnico. Então, a gente vai se ater, basicamente, aos aspectos essenciais e que são mais importantes aqui para a gente, tá? Para a gente poder dar prosseguimento aí nos demais elementos, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui agora, nós chegamos ao final do slide, para fazer a chamada, passar aqui a lista de presença, e posteriormente vocês vão fazer uma atividade que eu postei no Moodle, em relação a esse exercício aqui, ou melhor, esses slides. E eu vi lá no Moodle lá, que eu acho que eu postei erroneamente, né? Postei até com as respostas já lá, rachuradas, né? Assim, na verdade, aquilo ali era o gabarito das questões, eu já postei já para vocês direto. Mas eu vou pedir para vocês darem uma lida, né? Independentemente de já estar com a respostinha ali rachurada, e a gente vai voltar para discutir aí essas questões em relação às respostas. E se vocês não concordarem ali com alguma coisa ali, vocês anotem aí para a gente discutir também aqui. Pode ser? Ok. Combinado. Beleza. Vou fazer aqui a chamada, e aí a gente vai para o nosso intervalo. Eu vou dar um intervalo aqui, mais um períodozinho para vocês. Vocês vão dar uma descansada no intervalo. Vou dar mais uns minutos para vocês, depois do intervalo, para vocês darem uma lida no exercício, que está postado no Moodle, tá? E depois a gente volta para discutir esse exercício, tá bom? Essa atenção especial aí é a chamada aqui agora. E se alguém responder no chat aí, por favor, me avisem quem é que está respondendo aqui, para eu dar presença.
Adelvan, está presente? Adelvan. Alexandre Rosa. Presente. Ana Cristina. Presente. Andréa Vieira. Presente. Antônio Vinícius. Presente, professor. Denícia. Presente. Edson Matheus. Aqui, professor. Elielson. Presente. Joira. Presente. Josiane. Presente. Kiciane. Presente, professor. Lohane. Presente, professor. Luana. Presente. Luciana. Presente. Neuci. Neuci tá aí? Jacqueline. Fala, Jacqueline. Ela falou no chat, professor. Presente. A Neuci falou no chat, né? Fala, tá aí. Renata. Eu, professor. Sam Joseph. Liliane. Eu, professor. Beleza. Podem sair para o intervalo aí. Professor, Oi. tem meu nome aí, Fernanda? Ainda não entrou, não, Fernanda, seu nome. Oi? Ainda não entrou na chamada o seu nome. Eu quero até conversar com o senhor a respeito disso aí, se puder, no final da aula, de respeito da prova. Tá, mas aí no seu caso eu não vou dar falta, não, tá? Quando entrar, eu já dou presença nas aulas anteriores, sem problema nenhum. Pois é, não Tá tem bom? meu nome. Tá, gente, eu vou conversar com o senhor a respeito disso aí. Oi? Tá bom? Eu quero conversar com o senhor a respeito disso, tá? Tá bom, sem problemas, tá? Vou terminar de fazer aqui, a gente conversa. Tá, obrigada. Arte Taguatinga, fazer a chamada. Muito bem, vamos lá. Adriano. Presente, professor. Alessandro. Presente, professor. Amanda. Amanda Regina. Brenda Carolina. Brenda. Respondeu no chat. Respondeu no chat. Deisiane. Deisiane, tá aí? Jean. Presente. Dilson. Edilson Correia. Eduardo. Presente. Eliana. Presente, professor. Erivelto. Erivelto. Tá aí, que eu vi ele aí. Hernani. Presente. Franciele. Presente. Henrique. Henrique, presente. Inês. Presente. Jefferson. Cadê o Jefferson? Jonas Araújo. Jonas. E Jean Antônio. Fala, mestre. Jonas está aí? José Antônio.
Não, o Jonas. Não, né? José Wagner. Presente, professor. Karina. Presente. Kathleen. Presente. Keila. Presente. Larissa. Larissa. Daiane. Presente. Maria Aparecida. Presente. Nayane. Raquel. Presente, Eu professor. estou presente, tá, professor? É porque não é a hora que eu apertei. Mas eu estou presente, estou aqui. Quem é que está presente? Daiane. Ah, A Raquel também. Raquel também. Rodrigo, presente? Estou aqui. Beleza. Pode sair para o intervalo. Tudo bem, Fernanda. Você quer falar